Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus aqui do Vendo CRM, sou SDR aqui na empresa e hoje eu e o William vamos trazer sobre CRM, lógico, e não é o CRM médico, né, William? Exatamente, exatamente. Então, pessoal, só me apresentando, meu nome é William, eu faço parte do time aí de sucesso do cliente e a gente vai trocar uma ideia aí hoje sobre CRM. Mas que CRM é esse, Matheus? O pessoal às vezes acha que é Conselho Regional de Medicina, Normal, né? né? Mas trazendo aí para o português, né? É gestão de relacionamento aí com o cliente. Então é um sistema que vai ajudar você a se relacionar com o cliente, que vai ajudar você a vender mais, se organizar. Enfim, ele vai trazer uma série de benefícios que a gente vai se aprofundar um pouco agora mais na nossa conversa aí. E já trazendo um dado importante, Matheus, eu fui fazer uma pesquisa para ver como, em comparação do Brasil e os Estados Unidos. E eu vi que nos Estados Unidos, 91% das empresas utilizam CRM. E aqui no Brasil, 48% das empresas utilizam CRM. Então, a gente tem aí muitas empresas que ainda não descobriram esse sistema que ajuda demais em toda a parte de relacionamento aí com o cliente e na parte de vendas também. Né? Porque um dos principais problemas hoje das empresas é o quê? Elas vendem para um cliente, não pegam os dados dele e acaba não vendendo uma segunda vez. E é justamente aí que o CRM vem para trabalhar. E a gente vai desenrolar aí um pouco mais desse assunto durante a nossa conversa. Perfeito, William. Então, basicamente, o CRM ele vai ajudar a você trazer novos clientes e também cuidar da sua carteira atual de clientes, né? Correto? Isso mesmo. Uma das coisas que ele trabalha também é te ajudar você a lembrar de todos os seus compromissos. Então você tem ali, por exemplo, dentro do sistema de CRM, geralmente você vai ter uma agenda, onde você vai poder ali colocar os compromissos, né, para você lembrar de dar um retorno para o cliente, para você lembrar de mandar uma proposta, mandar um e-mail, dar uma ligação. Então o sistema ele vai funcionar ali como se fosse uma secretária mesmo, né, te ajudando ali a lembrar de todos os seus compromissos. Porque um dos principais problemas que as empresas enfrentam hoje é o quê? O cliente vem, conversa com você, ou você vai até o cliente e conversa com ele, ele fala, me retorna depois. E daí você acaba não anotando isso, acaba deixando para depois, e daí não retorna para o cliente. Então ali no sistema você colocou ali a informação, ele vai te lembrar na hora ali que você, no dia, na hora que você colocou ali, e ele vai estar te lembrando aí de ligar e dar o retorno para esse cliente. E a gente sempre frisa, né, William, que esse tempo de contato com o cliente ele é muito importante de ser respeitado, porque cada cliente ele tem um perfil diferente, né? E quando você vai acessar ele, muitas vezes naquela hora realmente o cara não pode te atender, ele pede para você chamar em outro momento, um momento melhor para você conversar, conhecer também como é a operação dele dentro da empresa, como funciona o comercial dele. E nesse caso, se você perde esse tempo de contato, você acaba perdendo credibilidade com esse cliente. Então, existe perfis de cliente que, se você perde o primeiro contato com ele depois de um combinado, ele já vai mais fechado com você. Inclusive, já aconteceu com clientes nossos, onde por perder tempo, muito tempo de contato, muitos negócios eram perdidos. E não só isso. Vendas recorrentes também. Então, não só novos clientes. Aquele cliente que sempre compra ou que já comprou alguma vez, ele se sente mais ainda atacado quando você perde esse momento de contato do que um cliente novo, porque ele já faz parte da carteira de clientes. E aí, quando você não faz o contato no momento certo, ele acaba não se sentindo pertencente também, ou melhor ainda, ele não se sente importante para a empresa. Exato, exato. Né? Porque o que você combinou com o cliente tem que ser cumprido. A partir do momento que você atrasou no seu retorno ou você deixou de fazer alguma coisa para ele, ele já vê que você não é uma pessoa organizada e que não está ali para fazer o melhor por ele. Então, isso é importante você ter esse compromisso mesmo com o cliente de fazer o que foi combinado, né? E não necessariamente quer dizer que seja uma ligação ou um contato.
via WhatsApp, via e-mail. Pode ser uma proposta que você esquece de enviar, imagina, você esquece de mandar a proposta de negócio para o cliente e ele, dependendo da urgência, cara, ele não vai esperar pela sua proposta. Se ele tiver outra proposta mais rápida, com certeza vai ser a que ele vai dar prioridade. Então, tudo isso influencia na decisão, no fechamento do negócio. Por isso que nós frisamos a importância de sempre controlar o momento de contato e sempre respeitar. Porque não adianta você ter na agenda esse compromisso de ligar, por exemplo, para um cliente e aí chega na hora de você ligar, você não liga. Até você fez eu lembrar de um cliente que eu fui fazer um treinamento. E daí quando eu cheguei lá, eu vi que tinha assim mais um monte de negociações lá no funil de vendas dele na etapa de proposta, né? E aí eu comecei a olhar o porquê, fui conversando e tal. O que eles faziam? O cliente vinha, ou eles iam até o cliente, fazer o contato ali e tal, fazia o orçamento e mandava para o cliente. Mas depois também não entrava em contato para ver se o cliente recebeu esse orçamento, para ver se ele gostou do orçamento, se ele quer desconto, se ele quer negociar alguma coisa, né? Simplesmente a pessoa estava ali para tirar o orçamento. E acabava que daí os clientes ficavam parados ali um tempão, e quando ela ia fazer um novo contato já com esse cliente, ele já tinha já comprado de outra pessoa. Então, aí também outra questão, né? Mandei a proposta, fazer o acompanhamento, né? E talvez também colocar ali já um lembrete para conversar com esse cliente daqui 1 ou 2 dias depois que enviou a proposta, para não deixar o tempo passar muito e ele acabar comprando do concorrente, né? Sim, e aí a gente acaba tendo muito, justamente nessa parte, outro problema, que é o seguinte. Enviei a proposta para ele, porém eu fui desligado da empresa no outro dia. E aí? O que a gente faz, William? Se essa pessoa tinha essa proposta anotada aí no WhatsApp ou numa agenda de papel, né, e essa agenda de papel, quando ele saiu, ele levou embora, né, infelizmente você só pagou pelo serviço do teu funcionário, né, e não ficou com nenhum dado, né, e isso, o CRM, ele se paga só aí também, né, porque você está pagando por um histórico, por informações que são suas e que, se você não tem ele, elas estão sendo levadas pelo funcionário que você pagou vários meses ali, talvez anos, né? Então, você colocando as informações ali dentro do sistema, você vai encontrar ali o telefone de forma muito fácil, né? Você não precisa ficar buscando lá na tua agenda de papel ou no caderninho Tilibra lá, né? Tem gente que tem um caderninho da Tilibra lá que é a alma do negócio dele, né? Sim. E às vezes essa pessoa acaba perdendo 2, 3 horas para achar um telefone, sendo que ali no sistema você pode achar em segundos, né? O tempo que a gente perde só procurando contato, cara, se você colocar na ponta da caneta, no final do mês, a gente vê equipe que perde até 5, 6 horas apenas procurando contato, fazendo pesquisa dentro da base. Quando você tem um histórico com este cliente, você centraliza isso tudo em um CRM, fica muito mais fácil. Então, se o Matheus não conseguir no dia terminar o atendimento do cliente, no outro dia, se o William for dar continuidade, o William consegue entrar, ver esse histórico, ver o que foi conversado, ver algum detalhe, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu, já aconteceu ou com você ou com algum amigo seu, que é o seguinte: você começa a ser atendido por uma pessoa, depois de um tempo essa pessoa é desligada ou essa pessoa está de férias, essa pessoa por algum motivo não está no escritório na hora, e aí outra pessoa vem te atender. Quando essa pessoa vem te atender, ela faz as mesmas perguntas que a primeira que te atendeu fez. Então você vê que, com o histórico, além de você ganhar muito tempo, e tempo é dinheiro nos negócios, todo esse tempo que você deixa de gastar procurando contatos ou procurando por conversas, você começa a converter ele em tempo de prospecção, tempo em fechar mais negócios. Você também consegue aproveitar melhor e assim você traz mais receita para a empresa só de centralizar essas informações. Porque às vezes, se você deixa tudo ali no seu telefone, às vezes o seu telefone pode dar um problema, pode ser roubado, né? Enfim, pode acontecer uma série de coisas que você vai acabar perdendo as informações. A partir do momento que você tem um sistema ali, o nosso sistema tem toda uma segurança, ele está em nuvem, então você vai ter essa informação para sempre. Então, fica muito mais segura aí as suas informações. Informação hoje, gente, é tudo.
até aquele cliente que você não conseguiu vender, sempre cadastre dentro do sistema. Porque você não conseguiu vender hoje, mas talvez mês que vem, ano que vem, ele vai acabar comprando de você. Então, você tendo a informação ali dentro do sistema é muito mais fácil, né? Porque você sabe muito bem, né, Matheus, o tempo que leva para você fazer um levantamento de clientes, né? Sim, é um tempo muito grande. Eu até gosto de brincar que o Elon Musk, ele pretende levar um pessoal aqui da Terra para Marte em 2026, e eu sempre falo isso. Você só deixa de vender para aquele cliente por 3 motivos. Primeiro, a sua solução não é o que ele precisa no momento. Ele morreu ou ele está na nave do Elon Musk que vai para Marte em 2026. Caso contrário, você tem ainda a chance de converter ele em vendas novamente. E aí também tem outra coisa, William. Por que ele não fechou a venda naquele motivo? E aí a gente entra nos motivos de perda, que é algo muito importante da pessoa controlar. Hoje, a gente vive em uma cultura que é o quê? Eu preciso me preocupar com o que entra. Só com o que entra, preciso me preocupar com quantos clientes eu vendi, quanto eu ganhei nessas vendas, porém, poucas pessoas, poucos gestores estão preocupados em saber quais são os motivos de perda. E aí, se você puder falar um pouco sobre a importância desses motivos de perda, eu acho que você pode agregar muito mais ainda nessa conversa. Legal, legal. Isso é um ponto muito interessante, porque, como você falou, o pessoal não explora muito isso, né? Que é o quê? Você, beleza, não consegui vender ele para o cliente, mas por quê? Ele foi para o concorrente, ou, eu faço o serviço de pintura, mas não faço a pintura das grades da casa porque eu não tenho o compressor lá, né? Eu só faço a pintura de parede. Opa, estou perdendo um monte de vendas, né, de vender a mais porque eu não tenho esse compressor. Então, eu vi ali que compensa, então eu vou fazer a compra desse compressor para mim passar a atender esses clientes que fazem a pintura aí das grades das casas, né? Então, você veja que eu analisando o motivo da perda, eu consigo, talvez, agregar mais um serviço, criar mais um serviço dentro da minha empresa, ou eu consigo aumentar o meu ticket médio, então eu consigo ir melhorando. Aqui dentro da nossa empresa, um exemplo, começamos a perder muito cliente porque ele precisava de uma integração YZX lá. Então a gente começa a armazenar essa informação. Deu mais de 200 clientes que não acabaram adquirindo o sistema por causa da falta dessa funcionalidade. Então vamos levar para o desenvolvimento, para eles avaliar, para a gente fazer e começar a vender para esses clientes que precisam dessa integração, né? Então é olhando para os motivos de perda que a gente consegue melhorar aí o nosso faturamento, o nosso ticket médio, né? E como que eu tenho essa informação? Se eu armazeno ela. E nesse caso, os motivos de perda, eles são sempre mais que um, então você não perde venda só por um motivo. E aí, William, só colocar uma coisa aqui para o pessoal pensar um pouco. Hoje você vende para 100 clientes no mês, mas você perde 200. Desses 200, nem todos você vai conseguir trazer para vendas. Mas se você trazer desses 200 apenas 50, quer dizer que no mês você vai vender para 150 clientes. Então você consegue trabalhar até mesmo a sua carteira já existente, a sua carteira atual de clientes, trabalhar em cima desses motivos de perda com os clientes que você já tem. Então, uma coisa que a gente fez aqui na empresa também foi pegar aqueles primeiros clientes de 2, 3 anos atrás, certo? Como nós já tínhamos o histórico deles, então a gente sabia qual foi a última conversa, o que foi conversado nessa última vez, qual foi o motivo de perda. E eu pude chamar várias pessoas novamente, vários clientes novamente, e falar, aquela funcionalidade que você não foi atendido da primeira vez, agora nós conseguimos te atender, você já está usando alguma ferramenta, tarará, tarará, tarará. Então você consegue converter vendas que até então estavam perdidas. Então você veja que você investir energia, você consegue mais receita para dentro da empresa apenas de controlar os motivos de perda desses clientes. Então, é algo que eu também julgo muito importante e eu particularmente acho até mais importante que as vendas ganhas, porque ganhou, mas agora perdeu, por quê? Exatamente. Onde a gente pode melhorar o nosso processo para que ocorra essa venda na próxima vez?
Porém, se eu não tenho motivo, se eu não sei porque a pessoa não comprou comigo, como que eu vou saber onde eu melhoro? E o legal é que, dependendo do motivo, você já pode deixar agendado ali para você entrar em contato com esse cliente daqui talvez 6 meses, um ano, né? Ah, o cliente está com dificuldade financeira, né? Eu vou esperar 6 meses. E daqui 6 meses ele pode ter resolvido aí a sua questão financeira e agora eu posso vender para ele. Né? Então, tem uma série de coisas aí que a gente pode ir trabalhando para poder ter mais oportunidade de vendas, né? Perfeito, William. E agora que a gente entrou nesse assunto de controle de relatórios, eu sei que hoje é normal, a gente olha Instagram, olha LinkedIn, cara, o que você mais vê são palavras do tipo métrica, indicador, taxa de conversão, ticket médio. Porém, uma coisa que eu acho importante a gente saber é que essas informações, primeiro, quanto mais alimentadas, ou seja, quanto mais dados eu tiver, mais essas informações vão me ajudar. Não adianta eu ter esses dados e não saber analisar eles, e não adianta eu tentar analisar um zero, que também não vai fazer diferença. E William, dentro do CRM, você consegue ter esses relatórios de uma maneira prática, porque hoje a maioria ainda, como você falou ali no começo, 48% usam CRM, mas a gente tem 52% então que não usam. E esses muito provavelmente ainda utilizam de planilha, utilizam de agenda de papel, de Libra, né, como você falou. E nesse caso, além do tempo e o perigo de você perder esse contato, tem também a falta de leitura desses dados, né? O que acontece? Eu já fui em empresa que eles faziam tudo por planilha de Excel. Então, chegava no fim do mês, né, ou no comecinho do outro mês, o pessoal, os vendedores, pegavam essas planilhas de vendas deles e mandavam para o gestor. E o gestor tinha que consolidar tudo isso. Mas ele perdia um tempo enorme, né? Imagina. E sem contar que ele só iria conseguir analisar o resultado do mês. Ele não conseguia analisar o que estava acontecendo durante o mês. A não ser que os vendedores, por exemplo, todo final de dia mandassem a planilha lá para ele de vendas. Só que daí mesmo assim ele ia ter que perder todo dia algumas horas lá para ficar consolidando essas informações. Então você entra numa série de problemas ali e muito relacionado a tempo, né? Às vezes um tempo que você poderia estar gastando com a sua saúde, com a sua família, com o seu filho. Aí você está ali consolidando planilhas para saber o resultado. Dentro do Vento, não. Dentro de um sistema de CRM, por exemplo, o pessoal vai preenchendo ali em tempo real, você vai conseguindo acompanhar o que está acontecendo, quais são as vendas daquele vendedor, né? Se de fato ele realmente está executando um bom trabalho e está indo atrás aí dos clientes para fazer suas vendas. Então você entra numa série de benefícios que ele vem trazendo para você. Você vê assim que no final do mês você vai ter muito mais tempo para você. Né? E a gente consegue premeditar problemas. Então, em vez de eu perceber que meu SDR não está prospectando lá no dia 5, quando eu for fazer o fechamento da comissão dele, eu já consigo ver no mês passado, no dia 20, o porquê ele não está prospectando. Quantas pessoas ele fez a ligação. Dessas ligações, as pessoas estão indo para frente no processo comercial? Se estão, beleza. Então, por que ele não está batendo a meta dele? Ou se as pessoas não estão indo para frente no processo, onde ele pode melhorar? Ou melhor, é ali que está o erro? É ali que está o problema? Sim. Então, quando você tem essas métricas, é justamente para indicar, por isso são indicadores, para indicar melhorias, pontos de melhoria na empresa. Gente, não existe empresa perfeita, então todo mundo pode melhorar em algum ponto. E isso tanto para a nossa vida pessoal, quanto também no profissional. É tudo um processo, né? Então você organiza o processo, executa ele e vê os pontos de melhoria. E organiza novamente, executa e vê os pontos de melhoria. Né? Onde que deu errado e o que eu posso fazer para acertar. Então, é constante, né? É um ciclo, né? Uhum. É um ciclo que você vai fazer para sempre. E é assim que é a evolução das coisas. Então tá, Matheus, a gente pegando aí o gancho dos relatórios, vamos falar um pouco também de indicadores. Né, que de uma forma bem fácil aí você consegue tomar algumas decisões e ver o que está acontecendo. Né? Um dos indicadores que são bem importantes, que a maioria dos CRMs trazem, é a taxa de conversão.
Então, eu preciso falar com quantos clientes para me fechar com 10? A cada 100 clientes eu fecho com 10. Então, opa, minha taxa de conversão é 10%. Eu posso tentar melhorar minha taxa de conversão para me fechar mais de 10 clientes de 100, ou eu posso dobrar. Então, eu vou conversar com 200 para me fechar com 20, por exemplo. Então, essa é uma informação muito importante, né? Outra informação que é bem interessante também é eu analisar a quantidade de clientes que eu ganhei, a quantidade que eu perdi e os novos que eu cadastrei, né, que eu prospectei durante o mês, para que eu tenha uma constância nas minhas vendas. Né? Citando um exemplo aqui, vamos supor que no mês de maio eu vendi para 20 clientes e perdi 80. Então, saiu do meu funil de vendas, saiu do meu histórico de vendas ali 100 clientes. Então, eu tenho que cadastrar, prospectar novos 100 clientes, ou posso até fazer uma busca no meu histórico para ver mais 100 clientes que eu possa vender, para que assim eu tenha previsibilidade, né? Eu tenha ali uma certa quantidade de clientes sempre para vender. Né? Porque tem certas coisas que acontecem, tipo, esse mês eu vendi um monte. Né? Foi o mês ali que ele tinha prospectado e tal, e estava com uma quantidade boa de clientes para vender. Só que ele não prospectou novos. No próximo mês, ele fica o mês inteiro prospectando porque não tinha clientes para vender. Né? E aí não consegue passar para o executivo fechar a venda, né? Isso, exatamente. Então, tem essa questão aí também, e tem as taxas de conversões por etapa, para mim saber em que ponto que eu estou perdendo mais cliente. Eu estou perdendo muito cliente na apresentação, né? Mas, por que será? Será que é a minha equipe que não está apresentando de forma correta? Ou será que a forma que a apresentação que foi treinado dos meus vendedores não está estruturada de uma maneira bacana, então a gente pode mexer na estrutura da apresentação, né? Então, tem uma série de pontos que eu posso ir analisando ali. Estou perdendo muito cliente na proposta, então será que é por preço, ou será que os meus colaboradores não estão sabendo mostrar o verdadeiro valor do meu produto? Então, eu começo a analisar esses pontos, investigar para ver onde posso melhorar também, né? E nessa parte, a comunicação da equipe é essencial, né, Will? Exatamente, porque daí a gente também entra numa questão de organização, né, de ter processo dentro da empresa, porque tem muita questão de um estar trabalhando de uma forma, outro de outra, né, então acaba que você não consegue medir o teu processo, não consegue medir os seus indicadores, porque cada pessoa trabalha de um jeito. Então é interessante que você tenha um processo bem definido, que os seus colaboradores estejam treinados todos da mesma forma, para que eles executem o trabalho de forma organizada, para que depois você consiga tirar esses relatórios, né, e fazer uma comparação, fazer as suas métricas, para que você consiga analisar todos os seus resultados. Né? E isso também entra a questão de padrão de proposta. Né? Eu já fui empresa que um vendedor mandava proposta em PDF, o outro mandava no Excel, o outro no Word, o outro no Excel, e assim ia, né? E no final você queria por WhatsApp. Sim, e daí alguns só queriam receber o valor ali no WhatsApp. Né? Então, você tendo o sistema ali que tem a tua logo, que tem os seus produtos todos cadastrados ali, todo mundo vai mandar uma proposta padrão para aquele cliente. Sim, uma coisa que costuma acontecer muito em equipes de pré-venda que estão sendo formadas é justamente o pecado, ele mora justamente nesta parte da comunicação. Por quê? Porque quando você tem uma equipe que não entende qual que é o sentido desse processo, então não adianta eu contratar o Joãozinho, botar ele de SDR, contratar a Mariazinha, colocar ela de executiva, de closer, e aí o Joãozinho sabe o que ele faz, mas não sabe ao certo o que a Mariazinha faz. E a Mariazinha sabe o que ela faz, mas não sabe ao certo como o Joãozinho traz leads para ela. O que acontece? Como eles não se comunicam, né? E pensando em um cenário empresarial, ninguém vai ficar levantando da cadeira e indo toda hora até lá na pessoa, até porque closer e SDRs costumam sempre estar em ligação, ou em reunião, ou em contato com algum cliente, então você não tem como levantar e conversar com essa pessoa.
já Isso. vai de encontro com o que a gente falou antes, sobre o histórico. Porque nesse sentido, quando o lead chega para closer, é importante de que a comunicação já esteja alinhada para que ela consiga comunicar o SDR depois, ó, esse perfil aqui que você está trazendo não está fechando. Eu acho que se a gente fazer desse jeito, fica mais fácil. E também o SDR, ó, estou trazendo o perfil de acordo com o nosso ICP. ICP é o nosso cliente dos sonhos. E eu estou vendo que aí, no fechamento, que ele não está fechando o negócio. Onde a gente pode melhorar? Veja que é o mesmo problema de que acontece em várias empresas, só que normalmente as empresas elas lidam da seguinte maneira. O SDR começa a falar mal do closer, o closer começa a falar mal do SDR, e os dois Exato. começam a reclamar para o supervisor. Quando chega final do mês, você vê que mais da metade da energia que poderia ser investida em conversar com esses clientes, em fazer tratativa de clientes perdidos e tudo mais, cara, é gasta só em reclamação, só em murro em pão de faca. Pra falar bem do jeito paranaense aqui. Só soco na ponta da faca. Sim. E aí o que acontece? Você perde dinheiro, tempo, cabeça do supervisor fica desse tamanho aqui, porque tem que resolver o problema dos funcionários e também o Estresse, né? problema, sim, além dos problemas do funcionário, resolver o problema financeiro, porque a empresa sente diretamente esse peso nas vendas. E no final de tudo, a pessoa despede o SDR ou despede o closer, contrata outro. E aí fica nisso. O ciclo é esse. Quando você tem um lugar onde você consegue organizar o processo comercial dentro da ferramenta, aí é outra coisa. Porque o SDR, se ele tiver um problema e ele sabe aonde está esse problema, ele vai chegar na closer, nem que seja no WhatsApp dela, e vai falar, ó, você acha que isso aqui faz sentido? Isso aqui faz sentido? Ou mesmo o Sim. supervisor ser o responsável por intermediar essa comunicação. Então, além da organização, a comunicação, os dois vão andar juntos dentro da ferramenta. E aí entra o padrão de atendimento. Não adianta eu ter um SDR que liga e outro SDR que só manda o WhatsApp. Sim. E aí vai de encontro também com o que você acabou de dizer sobre padronizar esse atendimento, né? É exatamente isso, né? Então, você tem que treinar, capacitar, mostrar os processos para cada um, para que todos falem a mesma língua, né? Imagine você numa sala onde cada um fala uma língua, um fala inglês, outro alemão, outro italiano, outro português. Não vai funcionar, não vai dar Não. certo, né? Então, a gente tem que estar alinhado para que todos falem a mesma língua e todos corram para o mesmo objetivo, né? Que é ter mais resultado. Perfeito. E aí entra a importância de você ter um funil de vendas para controlar o processo, as etapas, né, de toda essa negociação com o cliente. Aqui a gente está dando um exemplo da nossa empresa, né? A gente tem o funil de pré-venda, né, de SDR, que é você que executa, e a gente tem o funil de vendas, né, que daí a gente tem os nossos vendedores aí que executam. E tudo isso é controlado dentro do CRM para que tenha uma conversa, né, para que tenha ali os indicadores para que a gente tire tudo, né? Então, ali dentro desse funil de vendas, a gente vai ter as etapas, né? Então, ele é um formato de Kanban, tá? Para quem não conhece, o formato de Kanban é o quê? Tem lá a etapa de Aqui atrás oportunidade, contato, né? A apresentação, exatamente, é igual tem ali atrás ali do Matheus, né? Tem as etapas ali e você vai avançando o cliente nessas etapas aí conforme você vai conversando e vai alinhando os pontos com ele. Então, dessa forma, você consegue depois tirar os resultados, né, ver em qual dessas etapas que você está perdendo mais. Né, você consegue acompanhar, por exemplo, eu sei que esse cliente aqui eu já estou em proposta, então eu já mandei a proposta para ele, agora eu só estou aguardando a resposta dele. Esse cliente aqui eu já fiz contato, então larga na etapa de contato. Até você não fazer a apresentação com ele, você não avança para a etapa de apresentação. Então, você, dentro dessas etapas, vai estabelecer critérios, né? O que você tem que fazer dentro dessa etapa e qual que é o critério de avanço? O que eu tenho que fazer para avançar esse cliente aí no meu funil de vendas, né? O que ele tem que fazer ou o que o meu funcionário tem que fazer para que ele avance para a próxima etapa. E no caso aqui da pré-venda, a minha última etapa é sempre passar para o closer. Então, automaticamente, para eu conseguir passar, esse cliente tem que estar qualificado. Então, tem uma série
de pontos, vamos colocar assim, que cada vez que ele vai se encaixando, ele vai ganhando mais pontos, até que chega um momento em que eu consigo conversar com o decisor, nós avançamos para um agendamento, e aí sim eu passo para o closer. Agora, William, imagina fazer tudo isso sem nenhum lugar para controlar o processo. Como que você sabe qual que é o processo? Primeiro, que você não sabe nem ao certo qual é o processo que você leva para fechar a venda. Isso mesmo. Né? Então, através do funil aí, a gente consegue fazer todo esse controle, né? Consegue ver em que pé está aquele cliente. Às vezes, se um vendedor está conversando ali com o cliente, outro não vai interferir na negociação, a não ser que aquela pessoa não vai trabalhar mais com aquele cliente, né? Então, você tem uma série de controles, até para não ter esse problema de entrar em contato com o cliente, passou uma semana, outro entra para falar a mesma coisa, né? Daí o cliente já vai falar, poxa, eles não têm organização, tem duas pessoas falando comigo, né? Então, além de passar uma imagem ruim para o cliente, você ainda está gastando para isso, né? Porque você está envolvendo duas pessoas no mesmo cliente. Então, tudo isso vai trazendo aí uma organização gigante para a tua empresa. E a confiabilidade do cliente também aumenta. Aquele, opa, conversei com ele semana passada, ele lembrou de mim, ó. Lembrou do que a gente conversou. Agora, se é outra pessoa que vem, inclusive, já aconteceu exemplos aqui dentro da empresa, de ligarem, e aí o pessoal ligou para mim, passei e-mail, tudo mais, enviou uma apresentação. Beleza, não sou eu responsável por compras, né? Sim. Não satisfeito, na outra semana ligou para o William. Na outra semana ligou para o nosso desenvolvedor. Então você vê que é uma empresa que não tem controle dos leads que eles estão prospectando. O lead chegava no SDR, e isso não é culpa do SDR. Os leads chegavam para os SDRs repetidos. Os SDRs, primeiro, não tinham uma base para poder pesquisar quais leads eles já entraram em contato. Então, se chega o William para mim, a única opção que eu tenho é prospectar o William. Eu não posso vir numa base, no meu CRM, e procurar o William. O William já foi ligado tal dia. É isso mesmo. E isso acaba gerando uma série de problemas depois, né? Não consegui fechar com o cliente, mas porque eu já tinha irritado o cliente já, né? E às vezes a pessoa, o último que entrou em contato, nem entendeu por que o cliente estava irritado, né? Sim. Mas é porque o cliente já tinha recebido umas 10 ligações e já estava cansado ali de dizer não para aquela empresa. Uma coisa que a gente acabou me explicando, né? Por que é funil de vendas, né, Matheus? Um exemplo, no nosso caso aqui, quando entra os clientes ali no teu funil de vendas, entra 200, 300 clientes, né? Então, você tem ali o funil de vendas ali, que ele tem a parte de cima, né? Bem grande, né? Então, entrou ali uns 300. E você começa a qualificar esses clientes, né? Você começa a selecionar ali os clientes que é possível que o nosso produto se encaixe para ele, né? E daí, conforme vai fazendo contato, vai diminuir alguns, né? Já vão ser perdidos alguns. Aí, depois que você passou ali para o setor de vendas, daí também eles vão fazer mais alguns filtros, mais algumas coisas, e vai chegar que lá no final, talvez desses 300, vai passar só uns 15, 20 clientes. E é a taxa de conversão. Então, é por isso que é um funil de vendas, né? Que a partir do momento que o cliente começa a correr ali no seu processo, ele vai ficando em uma série de obstáculos que vai tendo ali durante o processo, né? Sim, e é importante, William, que o pessoal entenda que apesar do cliente ter saído, digamos assim, peguei lá esses 300 clientes e o cliente de número 300, ele já utiliza alguma outra ferramenta de CRM. Isso não quer dizer automaticamente que eu nunca vou poder vender para ele. Isso quer dizer que minha solução no momento não resolve nenhum problema dele. E aí existe diferença. Por quê? Porque esse lead, ele vai sair de um funil de vendas e vai entrar no funil de marketing, onde a intenção vai ser o quê? Dar conteúdos para ele aprender mais sobre CRM, para ele também ir criando essa consciência, ir cada vez mais aprendendo sobre processo de vendas, sobre processos comerciais em geral. O que não pode acontecer é você esquecer dele. Falei agora, liguei, o cara falou, agora não quero. E você esqueceu dele, nunca mais entrou em contato com o cara, ou o contrário.
né? De você ficar ligando várias vezes para a mesma pessoa. Sim. Então, é sempre o CRM, ele vem para equilibrar o relacionamento do cliente e fazer com que o seu atendimento seja o mais personalizado possível. E pensando nessa esfera, William, o CRM, ele é realmente um custo dentro da empresa? Tem muita gente que acha que é um custo, né? Mas, estou pegando mais uma ferramenta, vou ter que pagar mais X por mês, né? Mas, na realidade, ela não é um custo. Veja que você está fazendo um investimento, né? Ela vai organizar a sua empresa, vai te dar mais tempo, né, para que você possa fazer outras coisas, porque você já vai ter os números ali consolidados, ela já vai te dar relatórios mais prontos, indicadores para você tomar decisões. Então, veja que isso é um investimento, né? E sem contar que você vai poder vender para o mesmo cliente várias vezes quando você tem uma carteira de cliente bem organizada, né? Que é aquela história. Para você vender para um cliente novo, às vezes custa 5, 6, 7, 8 vezes mais caro do que para você vender para um cliente que já compra de você, né? Que já é fiel a você. Então, isso é muito mais fácil. E esses dias eu estava vendo uma coisa bem interessante, Matheus, que é o que às vezes as empresas elas investem milhares de reais em marketing e acabam não investindo num CRM. Então coloca lá para um monte de dinheiro no marketing, achando que vai vir um monte de clientes, sendo que ele às vezes pode ter ali uma base de cliente bem organizada e todo mês pode estar vamos dizer ali, vendendo para aqueles clientes que ele já vendeu. Então, veja que você mudando o pensamento e pensando em organização, você pode alcançar uma previsibilidade dentro da sua carteira de cliente. E não ficando com aquele investimento mesmo, porque daí é investimento no marketing, né? Todo mês ali inserindo dinheiro para talvez vender, né? Não é garantido. Certo? Ou entra um monte e sai um monte. Isso. Então, você vai gastar uma energia enorme ali quando esse cliente chegar, porque daí você tem que fazer todo o processo, né? Para daí sim vender para aquele cliente. O cliente que já te conhece, ele já, vamos dizer ali, uma boa parte da venda já está feita, né? Então, você só vai, às vezes, agregando um produto a mais, ou vendendo o mesmo produto novamente para ele. É como se você tivesse um balde, e esse balde é um balde grande, cabe muita gente. Então você olha para ele e pensa, putz, quanto mais água eu trazer para dentro do balde, tecnicamente eu vou vender mais. Só que o balde ele tá com pequenos furos. Então, cara, você pode enfiar ele no mar, que não vai ficar água lá. Então, primeira coisa, uma ferramenta para que a gente consiga melhorar esses pontos dentro do nosso comercial, tampar os buracos, para que quando esse cliente chegue, a gente garanta que ele consiga ser bem atendido. E futuramente, se você jogar o balde na areia, vai chover em cima do balde novamente e esse cliente vai voltar de um jeito ou de outro. Com esse exemplo do balde, a gente consegue trazer bem o que é tudo isso que a gente está falando. Como a gente explicou aqui vários aspectos do CRM, né? Então, o CRM ele tem que ser uma filosofia ali dentro da sua empresa. Uma cultura. Uma cultura onde as pessoas elas vão utilizar todo dia, elas vão colocar todas as informações que elas trabalham durante o dia ali dentro, para que daí depois você tenha um histórico, tenha informações de qualidade ali que você possa trabalhar e aumentar aí os seus resultados. Beleza, William, perfeito. Adorei nossa conversa, cara. Deu para falar bastante e acredito que conseguimos explicar bem também o que é CRM, como isso vai ajudar o pessoal. E se você quiser se despedir primeiro, fique à vontade, William. Então tá bom, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês. Se vocês quiserem conhecer o nosso CRM, a gente vai deixar aqui os links na descrição do vídeo. Você pode acessar lá, se cadastrar, tem 7 dias de teste gratuitos, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês para auxiliar nos primeiros cadastros, para auxiliar ali na configuração do sistema. E depois de 7 dias, daí você pode escolher se você vai contratar ou não a ferramenta, né? É sem compromisso. Então, mais uma vez aí, obrigado pela atenção de cada um. E é com você, Matheus. Pessoal, então o link está na descrição para vocês conhecerem a nossa ferramenta. Qualquer dúvida
podem falar aqui nos comentários ou pode chamar a gente nas redes sociais que a gente vai responder vocês. Um abraço e até o próximo VendoCast. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo.